Você tá tendo problema com galo, galinha que tá perdendo pena? Esse aqui tá com troca de pena. Esse animal frisado, quando ele troca a pena, ele fica bem feião, parecendo que tá todo esquelético. Depois ele cresce a pena de novo, fica ótimo. Mas você que tem uma criação de poedeira, você sabia que no seu galinheiro precisa ter penas no chão? Se você não tem penas no chão, tem alguma coisa de errado. E eu conversei com isso com a Rosângela, uma de nossas alunas, que ela tá com galinhas que está perdendo pena nas costas, na cabeça, no chão não tá vendo pena, então isso é um problema que precisa ser resolvido e a gente conversou sobre isso. Então fica no vídeo até o final. Rosângela tem uma experiência legal, porque ela tem mais de uma criação, tem para abate, tem para postura, ela sabe fazer os ciclos de criação. É bem interessante para você entender sobre isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Se não está inscrito, se inscreve aí e fica no vídeo até o final. Logo depois, no link da descrição, clica para entender a comunidade de criadores online e bater um papo com a gente. Valeu? Um grande abraço. Vamos lá. Rosângela, como é que estão as coisas aí, minha querida? Boa noite. Tá calor também por aí? Nossa Senhora, muito calor. Hoje foi 37, 38. Tá cozinhando, sabe? Cozinhando mesmo. Porque até as aves estão assim. Essa semana abaixo caiu um pouco a postura. Não sei se é devido ao calor. Né? Eu nunca tinha tirado menos de 300 ovos. Essa semana chegou 297 ovos. 287 ovos ontem. Hoje já subiu um pouco mais. E assim, eu estou acreditando que seja muito calor. Tanto é que agora eu nem fechei a lona, estou com ela aberta um pouco. Vou fechar quando for dormir, quando for deitar, porque, Sandra do céu, é muito quente. Por mais que eu trabalhe a questão da água do lado de fora, trocando cada 4, 5 vezes, eu troco a água delas 4, 5 vezes por dia. A que está lá dentro, que é automática, eu troco de manhã, troco de meio-dia e 3 horas. Troco e como é... Eu sou meio assim, Sandro, o bebedouro, eu puxo um pouquinho a água, eu vejo que está quente, eu desgoto. Eu tiro toda aquela água quente do cano, num balde, para depois estar pondo os bebedouros. Então, eu faço isso 2 vezes por dia. E lá fora, por ser muito quente, eu quero que elas fiquem fora do galpão e fiquem mais na sombra lá para o lado de fora. Então, eu ponho alguns pontos de água na sombra. Então, elas ficam lá, até para sair um pouco do calor, né, de dentro do galpão. E lá eu troco estímulo, né? eu troco 4 ou 5 vezes por dia lá fora. Meu esposo vai, é a hora de trocar água, Rosana, bora. Mesmo que não terminou, a gente troca, você sente que está quente. Sim. Então, assim, eu faço todo esse trabalho, mas mesmo assim deu uma queda de postura. Eu acredito que, porque eu não mudei manejo, não mudei nada, né? Eu acredito que é o calor, não sei. O que eu dei para elas foi o remédio de verme, que eu terminei. Né? Nós tivemos aí um período mais quente no ano, ou mais frio no ano, e agora o período quente aí está dando uma assolada. Independente de onde a gente estiver no Brasil, a gente vai ter ou um problema, principalmente em relação à postura, ou uma queda de postura naquele período mais frio, dependendo de onde você estiver no Brasil, ou no período mais quente, né? Às vezes, dependendo de onde você esteja, eu acho que mais no ponto central no Brasil aí, eu acho que a Rosângela está mais perto do ponto central do Brasil, você vai ter os dois problemas, né? Você vai ter um período de chuva maior, sim, e aí talvez você tenha um problema de queda, e você vai ter o problema do calor, né? Os dois são equacionados, mas vai ter essa oscilação aí que a gente precisa lidar durante o ano, precisa entender aí. E aí esse entendimento não é entender conceito mesmo e ir aplicando uma vez por ano, não tem jeito, né? Não tem essa escola para durar muito tempo. É tentar resolver agora, entender para no ano que vem fazer de novo, tanto na parte fria quanto na parte quente. Talvez então, isso porque assim, quando começou, quando teve aquela época de frio, que aqui também fez uma época de frio, que diferente dos outros anos,
Eu aumentei um pouco a quantidade de ração, dei uma quantidade a mais de ração para elas, para ganhar mais energia, e fiz trabalho de manejo com lona. Aumentava, deixava a lona mais erguidinha, quando estava com vento, né? Agora, no calor, é só trabalhar a lona abaixada e água. E água. E a questão da ventilação dentro do galpão, Sandro, hoje eu fiquei lá, igual você falou, não botei um banquinho, não, eu sentei lá no puleiro delas mesmo. E eu fico sentindo se tem ar, se tem ventilação, para mim até ter toda essa né? Bagagem, né? Isso. Então eu percebo que há uma corrente de ar muito gostosa lá dentro. Legal. Né? Então, bom sinal, né? Isso. Bom Por sinal. isso que eu falo. E é o calor aí. Então, assim, essa queda de produção, como eu estava acostumada a colher meus 320, 330, 305, 308 para 287, você já fala, opa, o que aconteceu? Né? Mas o mais está bem, graças a Deus. Eu providenciar uma ventilação, né? Você sentiu aí que tem esse ventinho. Se você acha que tem alguma barreira, por exemplo, se tem alguma árvore, é o momento de podar, talvez. Né? Nesse galpão novo não tem, mas no velho tem. E eu sinto que ele segura o ar, o vento. Pronto. É uma hora da poda, porque ele já vai se revigorar aí nos próximos 90 dias, para quando chegar o período de chuva, ele já está bem armado. Você perde sombra, né? Mas ganha em ventilação. Então, é lidar com as armas que a gente tem. No último caso, se for o caso, é providenciar uma ventilação mecânica, né? Um ventilador, algo parecido. Mas não digo que seja a primeira opção. Quando começa a reduzir o ovo, mas já começa ali um estresse aí de um comportamento predatório, já o canibalismo, aí já é outra situação. Aí tem que providenciar. Sandro, deixa eu lhe perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta, e talvez amanhã não, mas sexta-feira, se talvez precisar, eu tiro uma foto e encaminho. Eu tenho algumas aves, não vou dizer que é todas, não, é um percentual assim de uns 5, 10%, que elas estão com as penas costa arrancada, tirada. E eu fico observando se é outra bicando. Eu não vejo nenhuma bicando a outra. Só que não, galo, não? Não tem galo. Tem não, tá bom. Mas as peninhas das costinhas dela, assim, bem no rumo do rabinho, tá toda arrancada. E engraçado, que eu não sei se é ela mesmo, os penuginhos que vai nascendo, elas arranca também. Esses dias eu peguei uma e ponhei aquele prata, para mim ver se... Mas eu achei que não tem machucado, não tem ferida, não tem nada, só não tem pena. Que é lisinha, assim, aquele corinho branquinho, assim, lisinho. E não é todas. Não sei se isso é correto. E eu não vejo pena no chão. Não encontrar pena no chão, numa criação de poedeira, não é bom sinal. É de poedeira ou é aquela sua de abate? Poedeira. Certo. Encontrar pena no chão, não encontrar em criação de poedeira, não é bom sinal. É sinal que as galinhas estão comendo pena. Porque que pode ser por causa do estresse, inclusive por causa do calor. Porque galinha híbrida, né, galinha especializada, ela não tem troca de pena. A troca de pena dela é constante, vamos dizer assim. É nascendo pena e caindo e nascendo o tempo todo. Não é igual a outras galinhas que tem um período que cai as penas, nasce de novo. Galinha híbrida tem essa questão de vai nascendo pena o tempo todo. Então, você encontrar pena no galinheiro é mais do que comum. Porque se as penas estão caindo, é mais do que comum. Se você não encontra pena, é sinal que as galinhas estão comendo a pena. Então, pode ser por causa do nível de estresse, pode ser por causa do calor, mas pode ser alguma coisa em relação à nutrição. A questão de queda de pena pode estar relacionada à nutrição, mas pode estar relacionada também a um dos comportamentos predatórios, que é uma galinha que se sente mais num nível hierárquico superior,
bate na outra quando ela está botando ovo, quando ela está no puleiro descansando. Então, é comum você ver, tipo a nuca, vamos chamar de nuca, assim, também Eu tenho de casco. duas assim. Eu tenho duas assim. É como se fosse um cascãozinho assim na nuca. Arranca tudo a peninha assim, ó. Eu tenho duas assim. E nas costas mesmo, como se fosse as costas dos peitos, né? Às vezes a gente não vê, porque a galinha deitada, ela bota as asas assim, a gente não vê porque as penas das asas tem. Mas quando ela abre as asas, tá... às vezes é por causa das outras galinhas que ou vai botar no mesmo ninho que ela, e como essa outra galinha se sente num nível hierárquico mais elevado, ela bate na outra. E quando bate, bate sempre aqui na nuca, aí acaba caindo as penas e ofende mesmo, fica em cima, tipo ciscando por cima e acaba arrancando as penas das costas também. Né? Então pode ser isso. Pode ser isso. Quando você... Um sintoma bom para isso é quando você vê galinha reclamando, botando ovo. Digamos que você não está lá no galinheiro, mas você... Sabe galinha choca que a gente encosta e ela fica chiando? Sim. Quando você tem galinha poedeira e que a galinha fica chiando daquele jeito, aí você fica pensando, a galinha tá choca. Não é. É porque ela sabe que tem outra que vem para bater nela, que ela já está acostumada. Ou porque a outra está vindo para comer o ovo dela. Então, você, às vezes, ouve galinha reclamando, você já se toca nessa situação. Pô, minhas galinhas poedeiras estão parecendo que estão choca, gritando igual a galinha choca. É porque tem outra galinha vindo perto dela, ela sabe que aquela galinha vai bater nela, ou tem outra galinha só olhando, esperando sair o ovo para ela comer o ovo. Aí você ouve a galinha reclamando como se fosse uma galinha choca. Então, isso é um alerta para vocês já ficarem ligados. E essa questão, tá com a nuca aberta aqui, tem galinha batendo nela. Tá com as costas abertas, mas aí, essa da cabeça, quando bate, é no ninho. Ela tá lá no ninho, a outra vez vai batendo, batendo até que vai sair de lá. Aí é difícil de você controlar, porque você tira ela do ninho, ela não quer trocar de ninho, né? Ela se acostuma no ninho só. Né? É a matemática do produtor, do produtor, não tem jeito. Aí é estudar se bota mais ninhos. E, Sandro, eu estou quase tirando um pouco de ninho. Hoje eu escutei aquela aula, um pedaço daquela aula sua hoje, dos equipamentos, quando você falou um pouquinho sobre ninho, eu não escutei tudo, porque o tempo não foi suficiente, mas aí, quando começou a postura, santo do céu, a galinha subia até em cima do galpão para botar ovo, porque foi aquele furuê, aquele desespero. Agora está sobrando ninho, então tem hora que dá vontade de tirar. Tem lá eu tenho lá dois blocos, um bloco com 6 ninhos, acho que bota em um ninho. Dá vontade de tirar aqueles 2 bloquinhos. O que eu indico nesses casos é fechar o ninho que elas costumam botar. Chegar, botar um papelão, botar uma tábua para ela não entrar naquele ninho e estimular que elas procurem outro, aqueles que estão do lado vazio. E rezar para todas não querer ir para um só de novo. Aí, quando elas começarem a distribuir, você vai e abre de novo. Porque se você tem ali seus 6 ninhos, como você está falando ali, um do lado do outro, 6 ninhos, e você tem 10 galinhas botando sempre no mesmo... É onde começa a brigar. É nesse caso aí. Não vou dizer que solucionou, porque tem a questão do calor junto aí. Então, além da hierarquia mais o calor, vai acumulando problema na cabeça da galinha. Fecha esse ninho, né? Fecha esse ninho e deixa ver se elas escolhem os outros, para poder botar e diminui essa rusga, essa briga entre elas, né? Vamos tentar nesse processo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Estou vendo, estou ouvindo. Entendeu? Professor. Entendi. Pergunte. Professor e amigos. Vai falar ainda, Rosângela? Não, pode falar. Eu já falei que as minhas, as Tinted, elas, na hora da postura, todas estão chocas, né? Fala aquele choco. E eu também percebi que elas preferem só um ninho, né?
E também já percebi umas bicando as outras. O ninho fica tão cheio que fica uma escanchada em pé em cima da outra. Enquanto a outra está baixadinha, a outra está escanchada em cima dela, bicando. Esse escanchado aí vai machucando as costas e tirando as penas. É esse escanchado Pois aí. é. Aí eu preciso tiro umas e boto lá embaixo. E vou tirando. Quando dou fé, estão todas no mesmo lugar. Então, eu vou também fazer esse caso aí. Eu estou com um problema de 2 galinhas que elas não estão tão nutridas quanto as outras, porque elas têm medo das demais. A cabeça delas estão com penas novas. E eu comecei a perceber que tem uma diferença, tem mais pena do pescoço para baixo, do meio do pescoço para baixo, da cabeça para o meio, as penas são novas. E eu encontro muita pena no chão, penas pequenas no chão. Então, deve de ser isso, a briga, né? Umas batendo nessas duas. Sempre que eu vou lá, elas estão em cima do poleiro, as outras dentro do galpão e elas em cima do poleiro. Aí, então, eu coloco as outras para fora para eu poder botar a comida, e elas ficam. Então, eu dou prioridade a elas, eu boto logo a ração, depois eu troco as águas para elas encherem o papo antes, para que dê tempo, quando as outras entrarem, elas já terem comido. Mas é difícil, rapaz, é Essa difícil, questão viu? desse entendimento aí é o nível hierárquico, né? Que é o conhecido da sociedade aí das galinhas. Elas vão formar grupinhos e sempre tem as líderes. Essas líderes são mais violentas mesmo. Elas batem nas que elas não gostam, estimulam as outras a fazer isso também. E aí tem essa condição. A gente tem que ficar perto, né? Dando uma olhada. Olha o risco que a gente corre naquilo que a gente conversou na semana passada com o Hermes. Será que eu boto 7 por metro quadrado? Será que eu boto 5? E se isso acontece com 5, imagine se tivesse 7. Né? Como poderia desencadear uma situação maior. É muito melhor eu ter uma condição de aumentar a minha estrutura do que eu aumentar galinha dentro do galinheiro. Ó, existe um pensamento do confinamento. O pensamento do confinamento, você tem toda uma estrutura preparada para o confinamento. É ventilador, é ar-condicionado, é exaustor. Se a gente for ver aqueles galpões lá do industrial, tem umas turbinas de avião para poder manter aquilo ali num clima legal. A gente está aberto. Se tiver chovendo, está frio. Se tiver no sol, está quente. A gente não tem muito o que fazer. A gente está num sistema que a gente está sujeito às condições climáticas do ano. E a gente tem que ir rebolando. Então, se a gente tem a condição de trabalhar, o que a gente pode mudar? Ou eu tenho um galpão maior, ou eu tenho menos galinha. São ações que a gente pode ter. A gente não vai segurar o sol, a gente não tem como segurar a chuva, né? Quanto mais alto eu boto, mais ventilação eu boto. No tempo quente está ótimo, e no tempo frio? Ah, eu boto mais baixo, então no tempo frio vai ficar mais quentinho. E no tempo quente? Então, a ação que a gente tem que tomar são as ações de redução de possibilidade de problema, como a gente disse. E você, com mais galinha por metro quadrado, você pode ter mais problemas. Isso que a Francilene colocou, professor, eu também estou percebendo. Eu tenho ali, além dessa que está com as costas arrancadinha a pena, eu tenho algumas que estão igualzinha a Francilene. Eu pego nela assim, parece que está leve, parece que não está nutrido. Tem alguma coisinha no papo, não muita coisa, mas tem alguma coisinha. Mas está sempre empoleirada, está sempre correndo, sempre chega num comedouro, apanha. Aí, tanto é que eu até coloquei mais um comedouro hoje. Falei, eu vou pôr mais um, porque pelo menos sobra um pouquinho mais espaço para ela. Aí, o que eu fiz essa semana? Para mim saber, porque elas são todas iguais, né? Todas vermelhas. Então, você não sabe o que confunde. O que eu fiz com essas que eu sinto que estavam assim mais desnutridas? Não é fraca e doente, é um pouquinho desnutrida. Marrei uma fitinha no pezinho dela e todo dia de manhã eu tiro ela, eu ponho lá num cantinho fechado que eu tenho, elas ficam presas lá, come. De tarde eu boto elas para o galinheiro.
E lá tem um link, caso ela quiser botar, ela vai botar lá. Tem um Mas problema é se craque quiser que tá subir. marcando galinha aí. Ah, eu marco. É uma fita vermelha, uma fita mais cor de laranjada, duas fitas vermelhas, uma fita vermelha alaranjada, e cada um tem um significado. Foi, Rosângela, eu vou te dar um desafio. Você que é professora. Você era professora de quê? Matemática e física. Pô, é um desafio Eita. que talvez não cole muito com você, porque você é de exata. Se você fosse de humanas, talvez. Escrever um livro. Escrever um livro. O ano de uma produtora. Sandro, Porque você vai num detalhe tão grande na sua criação, não sei se o Éder concorda também, a Francilene concorda, ela extrapola os detalhes, né? Mas talvez seja até a questão de alguém que é de exatas mesmo, de resolver problemas, né? que é Pô, tu, ou é ou não é. tá acontecendo isso? Que porra que tá acontecendo? Ou é ou não é, não é? Então, deixa eu marcar aqui, deixa eu ir ali, deixa eu... Né? É aquela pessoa inquieta, como eu disse, né? É de pessoas de exatas mesmo, né? A gente não entende por que colocaram letra na matemática, né? 2 mais 2 é 4, estava ótimo, mas inventaram B, C, aí é igual a X, Y, X, delta, X ao quadrado, mais hipotenusa, mais raiz, sabe, essas coisinhas assim. Não deixa eu com as minhas galinhas. E é o pior, né? O cara, mais de 2.000 anos atrás, inventou o diabo de uma forma, eu só tenho que aprender a forma e não consigo aprender. O cara conseguiu fazer no que não tinha nada, mas eu né? Terrível. Então, mas eu queria esse desafio seu, se você, o ano de uma produtora. Escrever, meu Deus, escrever mesmo, escrever o dia a dia. Escrever o dia a dia. Eu sou muito ruim de escrever, não gosto, não. Que pena, que não pena. Gosto. Ia ser um livro, não é um livro didático, ia ser um livro de histórias mesmo, né? Pô, ia ser muito legal. Não, mas eu montei por orientação da veterinária, que ela me visitou, ela falou assim, Rosângela, pega uma plancheta e vai anotando o seu dia a dia, as suas atividades. Eu comecei a fazer isso, mas tem dia que não dá tempo. Sandro, outra pergunta que eu quero falar com você, não é falar, é só confirmar e tirar minhas dúvidas. Os meus frangos de abate, eles estão indo para a reta final. Eles já estão com 100 dias. Então, já está indo já para a reta final já. E eu estou misturando milho, porque milho e quirera. O milho, o grão... Deu uma travadinha. O milho grão... O milho em grão, ele sacia mais eles? Não, o milho em grão, ele enche o papo mais rápido e tem uma digestão mais demorada. Então faz com que o animal procure comida menos. Com um tempo mais... Não é menos, né? Com um tempo mais longo, vamos dizer assim, né? Entendi. Vocês que estão no dia a dia, vocês já devem ter percebido. Às vezes a gente entra no galinheiro, entra de manhã com ração, os animais parecem que vão comer a gente. Isso. Aí você bota a ração, eles estão ali brigando, daqui a pouco, opa, parou. Cada um está comendo no seu comedor, você entra e sai do galinheiro, eles não estão nem aí. Você pode entrar com balde ou até com ração de novo, eles não estão nem aí, porque existe aquela euforia do início, aquele frenesi. Mas daqui a pouco já era. Aí esse daqui a pouco, para o animal que come milho em grão, como as fibras vão ser quebradas ou que come muita fibra durante o dia, esse hiato, vou falar uma palavra difícil aí, esse tempo de voltar a ter esse frenesi alimentar é mais longo quando você dá o milho inteiro. Percebi isso. Por isso que eu estou te perguntando, porque eu estou misturando, sabe, meio a meio. Eles estão comendo... De manhã eu ponho 5 quilos de ração. Já estão no peso? Pergunta já estão no peso? Tá, Sandra. Já estão com a característica que você imagina que é bom para os seus clientes? Tá. Aí o milho inteiro tá ótimo, pode tacar o pau. Sim. Se não eu tô no peso, eu tô até com medo por o calor, eu tô até com medo de uns que estão assim bem acima, assim, um peso bombadão, sabe assim falar. E que esse calor me dá até medo de eles não aguentarem, sabe?
Mas eles não precisam chegar pelo menos uns 110 dias, Sandra. Uns 110, eu gosto de trabalhar entre 110 e 115 perfeito. dias. Eu ia perguntar, você já respondeu antes. Pergunta, por que não já vende logo? Então, se tem essa programação de mais 10 dias aí, dá mais esses 10 dias aí. Então, eu senti que, como eu estou dando a mistura de milho com a quirera, na hora que eu vou dar a ração do meio-dia, eles não estão com aquela euforia de igual estavam no começo. Por isso que eu perguntei se sacia mais eles. Eu acho até que você poderia até, porque você pensa em abater daqui a 10 dias, 20 dias, 10 dias, mas uns 5 dias só com essa quirela junto. Minha patroa, cadê a sopa? Essa quirela junto e deixa depois só o milho mesmo, só o milho inteiro mesmo. Né? Tira essa quirela, ou palavra difícil para quem tem a língua presa. Essa quirela, tira e deixa só o milho inteiro mesmo, para limpar o corpo por dentro. E a quirela é pura, né? Eu não tem nada misturado nela, né? Você não precisa mais ganhar peso, já está no peso, tá ótimo. Eu acho que você poderia, daqui a pouquinho, essa semana, no máximo na próxima, já tirar essa quirela. Eu tenho 40, na faixa de uns 50 quilos só para gastar. Então, eu vou dar uns 5, 6 dias, eu gasto esses 50 quilos, aí depois... Hein? Colegas, deixa eu passar só um recado aqui para vocês que eu recebi do nosso amigo Vicente. Eu vou dizer o que ele escreveu aqui para mim. Oi, amiga. Estou passando mal, autoestima baixa, sentindo dores, cansado de tudo. Fica com Deus. Um recado para quem puder dar um apoio aí, também mandar uma mensagem para ele. Eu acho que é processo de câncer, né? Eu acho que ele já passou por isso, então tá com a estima baixa aí. E além de dor, né? Isso aí deve doer que só porra. A gente toma uma topada na mesa, a gente sente dor o dia inteiro. Imagine quem tá com uma doença dessa mais séria, né? Porque a gente sabe que o caminho nem todo mundo consegue se salvar. Então dá uma balançada mesmo na mente da pessoa, o que a gente puder. E ele pareceu ser uma pessoa que foi ativa a vida inteira, que curtiu a vida inteira, além de ser ativo, curtiu a vida inteira. Chega nesses momentos, dá uma balada. Quem puder mandar, não é obrigado. Quem puder mandar uma mensagem no particular lá para ele também, de apoio, eu né? já mandei, ele não respondeu. Talvez está em tratamento, né? Então, ele visualizou, mas não respondeu. Deve que está em tratamento, não está legal. Mas eu só tomei a liberdade de falar, como é colega da gente de turma, nem com uma oração, né? Nem oração, pedindo a Deus a produção, né? Mas é só isso. Inclua o nome do Vicentão aí nas orações de cada um, seja que tipo de oração você faça. Se é para Deus, se é para a rua, se é para a floresta, se é para o cosmos, né? Do jeito que for. Obrigado, Rosângela. Nada, mais. Ô, Sandro, ontem eu estava trabalhando na sua tabela, na sua planilha, ela me orientou dentro da planilha que eu tenho que montar o meu lote em novembro. Falei, vamos ver se foi certo mesmo. Vamos ver se está certo mesmo. Vamos ver se está certo mesmo. Eu acho que eu estou em outro computador, eu fiz naquele computador lá, aqui eu não tenho não. Mas depois me manda a data aí, a gente bota ali e vamos ver o que vai dar. Eu falei, menino, eu estou querendo apanhar em... Novembro para dezembro é 30 dias, né? Também não é tanta diferença. Eu queria pôr em janeiro, na verdade, né? Começo dos meados de janeiro, mas se é para novembro, já tem que começar em dezembro, então. Mas você já está com passo à frente, você está com estrutura pronta. Eu tenho que fazer umas reformas. Seus animais já estão perto de abate aí também, os outros, vai tacar o pau. 22/11. Diga, Rosângela. 22/11 de 2021. Quase dezembro, né? Você que queria esticar para janeiro, por isso que você ficou assustada. Mas o certo seria dezembro mesmo, né? Que estava na cabeça da gente. Era junto com a Patrocilente, se eu não me engano. 22 de novembro, se você cochilar, já é Natal. É quase no início de dezembro, né? 22 de novembro. Mais um abraço. Beleza?